Alô, amigos do futebol, estamos chegando neste sábado para mais uma resenha do Barba especial. Hoje nós temos aqui um convidado que todo mundo conhece, um convidado que por vezes é polêmico, mas que tem conquistas, como todo profissional do futebol. Tem conquistas e tem derrotas. Tem trabalhos muito bons e tem trabalhos que não foram assim tão bons. E não é privilégio do nosso convidado, é uma realidade do futebol de todo mundo que vai para a beira do gramado, corre este risco, tá certo? A gente vai bater um papo aqui hoje com Francisco Diá, ele que depois de uma longa carreira como técnico de futebol, como treinador, agora nessa temporada esteve no ABC, ou está ainda no ABC, na função de coordenador técnico e responsável também pelas contratações aí no time alvinegro. O nosso convidado de hoje é com ele que a gente bate um papo aqui, ao lado do Márcio Saraiva, do Rodrigo Ferreira, para a gente falar de futebol, não apenas do futebol do ABC, mas o Diá vive e consome futebol 24 horas. E aí, pedir uma avaliação do Diá sobre o América, sobre campeonato estadual, não é, sobre campeonato brasileiro que está rodando por aí, tudo isso e muito mais aqui na nossa resenha do Barba especial. E eu começo com o comentarista que joga com a verdade. Márcio Saraiva, mais um sábado juntos aí para falar de futebol, Márcio. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Rodrigo Ferreira. Boa tarde, professor Diá. Pois é, Marcos, mais um sábado, aqui estamos, né? Já virou rotina, né? O sábado, o torcedor norte-rio-grandense sabe que a Marcos Lopes TV, sempre com convidados especiais, hoje mais do que especial, né? Especialista, professor Diá, bom de resenha, grande profissional. E logo mais, com certeza, nós começaremos aqui a bater bola com o professor. Tem muito a falar para o torcedor norte-rio-grandense, até para nós aprendemos, cada vez que conversamos com o professor Diá, nós aprendemos. A última conversa que eu tive com o professor foi no JL, num jogo lá de base, né? Terminou o jogo, eu ia dirigindo para o meu carro e, professor, e esse menino aí? Ele disse, não, fui eu que trouxe, lá da Juazeirense. Então, esse é o nosso convidado de hoje à tarde, Marcos. Muito bem, você ligado aqui na resenha do Barba Especial. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho e vá deixando o seu joinha, o seu like aqui no nosso canal. Ele sabe tudo do ABC, vive o dia a dia do ABC. Tá chegando. Rodrigo Ferreira. Fala, Rodrigo Ferreira. Boa tarde, Marcos, Márcio Saraiva, professor Francisco Diá, mais uma vez aqui com a gente, grande satisfação tê-lo conosco, o torcedor que está acompanhando a resenha do Barba Especial desse sábado. Pois é, Marcos, movimentação na ABC, muito em virtude de bastidores, né? Agora a diretoria, o presidente Bira, já agindo também para renovar contratos, depois da reunião que houve com os pré-candidatos da presidência do clube. Então tem sido uma semana aí movimentada nos bastidores do mais querido, tanto nessa parte do futebol como também na parte política, né? Afinal de contas, está se aproximando a disputa eleitoral que definirá o presidente do ABC para o próximo triênio 2025-2027. Vou falar sobre tudo isso aqui durante a resenha de hoje. Ontem foi aniversário do Bira, né? Isso, aniversário do presidente Bira Marques. Tudo bem. Que esteve aqui nessa semana. É tipo festa de cigano. Ela começou ontem, aí hoje, amanhã, segunda. Agora deve ser um sábado à tarde, ele deve estar tocando pandeiro em algum canto. Lá né? no Jequi. Lá no Jequi, é. Lá no Jequi. Uma vez ele me convidou para ir lá, eu cheguei lá, tinha pandeiro, tinha zabumba. Ele jogou o zabumba assim para cima de mim. Eu digo, rapaz, eu não sei como é que toca isso não. Ele disse, é só bater, eu disse, tá certo. E aí ficamos lá, tá todo tocando. Francisco Diá, meu amigo Francisco Diá. Dizem que no futebol a gente tem poucos amigos, e é fato, não é? Futebol a gente tem muito colega. O futebol ele é para fazer amigos também, mas amigos de fé, amigos de confiança são poucos, não é? E o Diá é um deles, desde que eu cheguei aqui, não é? Em 1997. Seja bem-vindo, Diá. Prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Obrigado pelas palavras. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Márcio, Rodrigo. Todos que fazem a resenha do Barba. Prazer muito grande, né? Participar desse programa, não só de grande audiência, mas com uma equipe competente como vocês, né? Então a gente está aqui para falar de futebol, é aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Outro dia assistindo aquela decisão da Inter de Limeira e Maringá, lá em Maringá,
Aí a Angélica me disse, tá assistindo esse jogo aí, tá torcendo para quem? Eu digo, tô torcendo pro time de São Paulo. Mas eu digo, não é, o filho do Diá tá aí, tá trabalhando aí, tá jogando, aí em seguida apareceu o Felipe. Eu digo, tá aí, o Felipe. Aí ela lembrou que o Felipe, pequenininho, ficava com ela assistindo jogos aqui no Machadão. É verdade, Felipe ele me acompanha, né? Desde a época até que eu fui para o Mongimirim, de 2009, 2010, naquela época. Ela pequenininha, até no jogo do Santos, que ele era santista, até chorou quando a gente caiu o time de Neymar. E ele está tentando seguir essa carreira aí, que é difícil, né? Acabou de fazer o curso agora na CBF. Licença C, né? Licença C, né? Vai fazer as 3, eu tenho certeza que ele vai trabalhar muito ainda nesse futebol, e até porque não é porque é meu filho, mas é um profissional competente hoje da área. E o Felipe Conceição ali deu um casamento legal com os dois, né? Foi uma surpresa, né, Marcos? Porque eu nunca quis que o Felipe trabalhasse muito comigo, para não dizer que o pai está levando o filho, para não envolver muito. E o Felipe tem uma postura diferente, talvez, da minha, né? Em algumas coisas. Eu acho que, até pelo momento que passa o futebol atual, né? E Felipe Conceição não conhecia. Quando chegou ele, Felipe tinha sido contratado para ser o auxiliar fixo da casa, e ele, como estava sem auxiliar, gostou do trabalho de Felipe, efetivou Felipe naquele momento. Eu acho que é o terceiro clube que ele trabalha já com o Felipe. Foi para Santa Cruz de Recife, agora, e Felipe convidou ele de novo. Sampaio. Ele estava aqui no ABC conosco, e ele convidou agora ele para trabalhar na Inter Limeira, aonde fizeram uma boa campanha e por pouco não conseguiram acesso. Ele começou como analista de desempenho, né? Começou como analista de desempenho, mas ele sempre, até porque ele foi preparador físico, né? E depois fez o curso de análise de desempenho, aí depois começou a atuar na área de treinador de futebol, que é o sonho dele. Ele queria, né, ser treinador de futebol, e começou a fazer estágio, né? Começou, eu acho, com o Fernando aqui no Santa Cruz, depois com o Tostão no ABC. Eu mandei ele fazer estágio com grandes profissionais aí comigo também um pouco, e alguns que passaram aqui nos clubes do futebol do Rio Grande do Norte, e agora o curso. Aí Felipe abraçou ele e está com o Felipe até hoje, fazendo um trabalho excelente, renovou o contrato agora com a Inter de Limeira. Muito bem. Márcio Saraiva, está aí o professor Diá. Vou iniciar aqui com o Diá, depois eu vou trazer para a atualidade, para o nosso futebol, ABC, América, mas eu fiz aqui um histórico, hoje foi bem complicado, porque é muita coisa que o homem já ganhou, viu? 2009, o acesso pelo Alecrim. 2011, ele transmiti todos os jogos do Alecrim naquele ano. 2011, Diá montou aquele time que tinha Mazinho, Rodrigão, do América 2011, ele montou, e Flávio Araújo ganhou os louros. O acesso da C para B diante do Paysandu, 2-1 no Nazarenão. 2012, Diá chega lá do Icasa naquela situação, tem o acesso da C para B. 15, 16, bicampeão paraibano e vice-campeão do Nordeste, Campinense. 2017, campeão maranhense e acesso com o Sampaio Corrêa, da C para B. Vamos mais, 2020, campeão invicto no ABC. Nesse intervalo aí teve a Fares Lopes, que eu nem citei aqui, no Ferroviário lá do Ceará, também invicto. E 2022, chegou lá como bombeiro, né, que Diá também já foi bombeiro, no Pouso Alegre, ia ter o rebaixamento da primeira divisão para a segunda divisão do Mineiro, e Diá salvou o Pouso Alegre. Diá, nesses trabalhos que você fez aqui, só teve 2 que você apagou fogo. Foi o Icasa e a equipe do Pouso Alegre. E você é conhecido por montar bons elencos e deixar os frutos para as equipes. Hoje, Diá, está difícil, está mais difícil. Hoje, que eu digo, nós estamos em 2024, você começou esse trabalho aí em 2000, assim, mais de renome, em 2009, quando teve aquele acesso histórico pelo Alecrim. Como é que está hoje, Diá, para montagem de elenco? Está inflacionado o mercado, existe outras situações, como é que está para montar hoje? Por que é que você, até 2020, aquele time do ABC, que o Rodrigo aqui fala com muita propriedade, né, que tinha Valderrama, enfim, João Paulo, grandes jogadores que você trouxe, o Cedric, não é isso? Você fez ele para jogar ali de volante, era lateral, você fez ele para volante, e foi campeão invicto. O que é que está faltando, Diá? Por exemplo, a gente citou aí também esse time do Ferroviário aí, que eu fiz uma montagem excepcional. O Ferroviário não tinha um jogador, levei para lá Richard, que estava aqui parado, levei Berguinho, que foi vendido agora ao futebol da Europa, levei Rato, levei
Wesley Dias, levei Rafael Goleiro e tantos outros jogadores. Eu fui campeão invicto lá e campeão do primeiro turno do Campeonato Cearense. Uma equipe totalmente barata. Quando o mercado está aquecido, Márcio, a dificuldade é muito grande, principalmente no meio da competição, como a gente pegou o ABC agora. Mas quando você pega do início, por exemplo, agora é uma época boa de montar, porque você pega todos os jogadores desempregados, né, o mercado não está naquele aquecimento, e você vê que tem algumas equipes já montando. Né? Aí você, como você tem uma lista de jogadores bons, você consegue montar com facilidade, principalmente por um time de camisa como é o ABC e outros, você está com um time com uma camisa boa. Né? Mas existe essa dificuldade sim, porque o mercado está bem inflacionado, né? E os jogadores de futebol, os grandes jogadores, estão escassos no futebol brasileiro, não só aqui a nível de Nordeste, mas no futebol num todo geral. Né? Então a dificuldade está muito grande, né? A dificuldade está muito grande, por isso que os times estão já na montagem do elenco, já para os campeonatos que vão suceder agora no 2025. Então, essa situação que a gente pegou agora na ABC foi a maior dificuldade que eu já passei em toda a minha vida. Você montar na terceira, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, você montar um time total, né, para você fazer uma equipe classificar ou brigar pelo acesso. Era muito difícil, né, e você retirar aqueles atletas que estavam, que não renderam no Campeonato Estadual, para você fazer um time montar e jogar dentro daquilo que a gente queria. Então, essa dificuldade que você vai encontrar, né? E, na verdade, os jogadores estão sumidos do mercado. Dia, esse aí foi, então, o principal, o que deu errado no ABC na montagem desse time foi isso, então? O mais difícil foi a desmontagem do elenco, porque você tinha um time que eu considero, eu tenho aqui no futebol do Rio Grande do Norte, comecei a trabalhar em 95 vai fazer agora 30 anos, né? Isso. 95 vai fazer 30 anos. Eu comecei no Centro Esportivo Força e Luz naquele momento. Do que eu me entendo de futebol, foi o pior time da história do ABC de todos os tempos. Daquela época para cá que eu vi jogar. Então o ABC montou aquele time, né? E você que um time que foi quarto colocado ou terceiro colocado, que ganhou o tapetão e depois voltou. Aquele time que ia para o Campeonato Brasileiro era certeza de uma queda, né? Como era dito por vocês da imprensa, falada, escrita, televisada, e todos que fazem futebol, pela uma boca só, que o time não tinha condição de disputar um Campeonato Brasileiro. Então, a dificuldade maior veio, inclusive, 3 treinadores, né? Começou com o Lacerda, depois o Cabo, depois o Roberto. A dificuldade maior foi você tirar aqueles atletas para remontar um time mais barato do que aqueles jogadores que estavam naquela competição. Foi um time que Bira disse que, na gestão dele, foi o time mais caro que ele montou, né? E montou e alguns que tinham permanecido da Série B, mais longo, né? Da Série B. Então, essa dificuldade que foi encontrada. E quando você procurou o mercado, não tinha mais atletas no mercado. E a demora com o Cabo, né, Diabo? Porque o Cabo, o ABC foi eliminado para o Santa Cruz. Cabo ainda fez 12 dias, né? 12, quase 15 dias. 15 dias. 15 dias. É um bom profissional, mas ele não teve sorte. Mas não teve. Não teve sorte nas contratações. E a entrevista que ele deu lá, depois do jogo com o Santa Cruz, lá no Barretão, era para ter sido mandado embora lá. Lá no Barretão mesmo, nem voltar com a delegação. E ele teve 30 dias, ou 25 a 30 dias, para trabalhar a equipe e montar. Ele contratou jogadores que não se adequaram naquilo que ele queria e não foi a realidade que a gente pensava. E nessa remontagem do elenco, você tinha limitações financeiras, né? Logicamente. Claro, porque o dinheiro do estadual, você fazer 4, 5 meses, o ABC gastou quase 3 milhões, eu acho que no estadual, né? Uma folha de 400 e poucos mil, fora funcionário com comissão técnica, e num total muito alto, para você ver. A gente começou a competição, no segundo jogo, acho que machucou, terceiro jogo, machucou o Manuel, lateral esquerdo. Aí onde é que você ia achar lateral esquerdo? Me diga uma coisa. Aí você rodou, felicidade, e contratou o lateral esquerdo de Sampaio, né? Chegou num dia, com 2 dias já começou a jogar, tirou do River. Né? Então essa dificuldade existiu. Você não pode montar um elenco, você só tinha um meia no elenco. Quando esse meia não jogava, a gente tinha essa dificuldade, o time cair, que era o Santiago. Né? Então, a gente teve essa dificuldade. E fazer aquelas rescisões, quero até parabenizar aqui também, de antemão, o trabalho de Álvaro, que fez um trabalho muito bem feito para conseguir você rescindir com esses atletas, porque a maioria tinha contrato de 1 ano, 2 anos, e não queria sair. Ele teve esse jogo de cintura, né? Fez um trabalho muito bem feito aí no ABC, um trabalho que até eu pensei que Álvaro até tinha mais tempo assim no futebol, porque um cara que já jogou, né? Tinha
a convivência com atletas, e fez um trabalho muito, muito bonito aí nessa reta final que a gente pegou nessa segunda parte. Então, essa dificuldade teve 14 rescisões, Márcio. Aí você tinha que contratar. Aí eu trouxe Turhan, zagueiro. Bom. Santiago, lateral esquerdo. Lucas Sampaio. Bom. Adeilson. Bom. Quem mais? Se lembrar aqui, foi tanta contratação, rapaz. Gênesis, foi você? Gênison, Lima. O momento que tinha no mercado. Galego. Né? Quem? Galego. Hermes Galego. Hermes Galego foi já faltando 4, 5 rodadas, né? Foi para a reta final. Na reta final. Foi um pacote de 4 jogos, porque tinha machucado os 2 atacantes nossos. Os atacantes não vinham rendendo. Né? E preço de mercado não ia. É muito na folha. Né? O Galego vinha ganhando 2.000 partidas. Então a gente trouxe o Hermes, que foi bombardeado aqui pela mídia, né? Antes do rapaz jogar. Eu acho que assim. Eu acho que ele devia ter tido mais oportunidades, porque você chegar numa fogueira daquela, uma cobrança grande, como é a camisa forte do ABC, um jogador sem muito currículo no cenário nacional, e levar um bombardeio. Eu acho que o gabinete do ódio aí meteu um bombardeio nele grande. Gabinete do ódio da mídia? Tem esse gabinete, é? Não sei, existe, porque um bombardeio tanto foi nele como o Turhan. Agora o Turhan, o tiro saiu pela culatra, né? Porque se fosse Roberto, o outro treinador, que tivesse tirado o Turhan naquele primeiro jogo, ele não Pode tinha. botar em cima da mesa. Ele não tinha destacado como destacou, né? Então, o que eu recebi de ligação para mandar Turhan embora, que não era jogador para ABC, que não era isso, aquilo, né? Entendeu? Um jogador dentro da realidade do clube, foi um jogador barato, para uma Série C hoje, que está inflacionada, e acima dos que estavam aqui no Campeonato Estadual. Você vê que ele jogou todas as partidas, não foi só com 2 treinadores. Tu contrataria novamente Emerson Galego? Para um começo estadual, eu treinador, não vou dizer que para outro treinador, porque eu contrataria para começar um campeonato estadual mais abaixo eu contrataria, porque o Galego disputou 2 campeonatos, um foi artilheiro, outro foi vice do Campeonato Pernambucano. No Santa Cruz chegou, fez gol de todo jeito, né? Então, eu contrataria para iniciar uma competição. Né? Como se eu tivesse também tirado Turhan naquela hora, ninguém contrataria mais Turhan. Você foi um dos que acreditou em Turhan. Porque eu tinha visto o Turhan jogar. Então, está pretendido por vários clubes de futebol brasileiro, a prova que o ABC quer renovar. Né? Então, tem umas contratações também, que essas contratações, esse negócio do executivo de futebol contratar, é papo furado. Contrata executivo de futebol, contrata se ele tiver muito interesse em alguma coisa. Porque é o seguinte, o executivo de futebol, ele dá os nomes ao treinador. Quem contrata é o treinador. Né? E eu contratei sempre em conjunto com o Roberto, sempre em conjunto com o Bira, né? O presidente Bira também, dentro da realidade do clube, que o clube podia pagar. Teve alguns nomes que estavam saindo dos outros clubes, que não estavam servindo, muito mais caro, com valor muito mais alto que acima do jogador do ABC, a gente não podia trazer. Né? E Bira tem hoje, conhece bem o mercado, conhece o preço do mercado, né? E sabe o que ele gastou na competição no começo para dar um time forte, um elenco forte para o treinador, e não conseguiu o objetivo e tinha que tentar, dentro daquela realidade do clube, com as dificuldades do mercado de contratar, esses jogadores que vieram, eu acho que alguns tiveram os nomes bons aí, a prova que está para revelar. O Gênesis vai renovar. Viu, Marcos, só essa já que a gente falou do Galego, né, Diá? Você falou sobre o momento para contratar ele, né? Que seria um bom momento agora, por exemplo, no começo do estadual. É o mesmo caso do Sampaio, que eu trouxe do escuro. E outra coisa... A minha colocação é o seguinte, né? Talvez não tenha sido errado o momento de trazer o Galego agora, porque, assim, o ABC teve um ataque na Série C que não ofendia ninguém. Foi um dos piores ataques da competição. Sim. Foi o grande problema do ABC, foi o ataque nessa Série C. Verdade. E o Galego chegou numa reta final de campeonato para ser, em tese, a solução do problema. E aí se depositou confiança nele, muita gente analisou o currículo, viu que ele só tinha jogado em time pequeno, a exceção do Santa Cruz, e aí acabou gerando tudo isso, né? Foi errado o momento de trazer o Galego, na sua opinião? Eu acho que não, porque no momento não tinha jogador para jogar, a mesma coisa do Sampaio. Eu acho que assim, eu até discordo do Roberto. Roberto não era naquele momento que eu ter colocado ele no primeiro jogo. O Galego vinha uma semana parado, entrou no jogo. Eu acho que ele não foi tão mal como está falando. Eu acho que o Iago teve até mais oportunidade do que ele. Ele jogou 20 minutos. Jogou 20 minutos e ele sentiu a parte física. Né? Muita gente não vê. Quando o Galego chegou aqui, teve gente daqui de Natal,
gente daqui de Natal, que já trabalhou no clube, que ligou para um empresário lá na Bahia, já metendo o pau no Galego. Quer dizer, o cara já veio pressionado. Se o cara sem nem estrear, já tinha bombardeio, diferente dos outros que vieram. Né? O jogador tem que ter uma sequência para você cobrar. Né? Então, eu acho que o Galego foi prejudicado nisso aí. Eu vou dizer que você que ele é um excepcional jogador, que resolveu todos os problemas do ABC, não ia. Mas ele tinha ajudado igual, ou até melhor do que os que jogaram. Por Isso aí eu que ele garanto. não foi utilizado muito nos jogos finais? Acho que os últimos 3 jogos ele praticamente não jogou, né? Perfeitamente, justamente por causa da pressão. Às vezes o treinador também tem um medo. O Galego entrava podia pegar na bola justamente por causa da pressão que vem isso aí, esse trabalho de marketing que fizeram contra ele. Até o que acontece? Até a imprensa, às vezes, diferente de Marcos até falou de uma época, que eu escuto sempre o programa de vocês, que tinha que ter dado mais uma oportunidade, porque o cara não é artilheiro do Campeonato Pernambucano também à toa. Né? Não é artilheiro do Campeonato Pernambucano à toa. Certo? Então é o seguinte, eu acho que ele devia ter tido mais oportunidade, e uma oportunidade de um começo de um campeonato, pelo um preço que é. Você precisa ver o preço também. Porque o ABC perdeu o quê com o Galego? 8 mil reais, 10 mil reais? Teve jogador de 50 que não resolveu. 60. Você está entendendo? Então, às vezes, uma aposta não é obrigado você acertar. Você traz um jogador de 40, 50 mil, como é o caso do Romário, do Paraguês de 50 mil, esse aí você é obrigado a acertar. Porque é 50 mil um jogador caro para o clube. Mas um jogador de 2, 3 mil, você pode rescindir o contrato dele amanhã e mandar embora. Porque naquele momento você tinha que apostar. Você não tinha onde contratar jogador. Você não tinha onde contratar. Onde é que você ia contratar? E você estava com 2 jogadores ou 3 machucados. É como eu trouxe também o Sampaio. O Sampaio podia ter vindo e não ter jogado nada. Porque estava onde? No Rio e do Piauí. Você não pode, muitas vezes, ver numa contratação um currículo. Certo? Então, é o que eu digo. O time do estadual, vamos lá, o time do estadual. Você que foi um dos que criticou muito o Galego. Os jogadores que jogaram o estadual, eles tiveram a oportunidade de jogar? Os atacantes? É. Tiveram. Renderam? Não. Ganhava 4, 5 vezes mais do que o Galego. Isso aí é que eu falo, essas coisas que tem que a imprensa saber. Você está entendendo? Então o Galego foi uma aposta, o Roberto aceitou, o Bira aceitou. O cara indicou, não foi nem a indicação, eu aprovei, porque não foi nem a indicação, o cara indicou para Bira, realmente, que ele é um amigo de Bira, foi o mesmo empresário de Jailson. No mesmo dia ligou uma pessoa daqui falando, rapaz, não sei o quê. O momento da contratação. O momento da contratação. Eu não vou dizer a você que ele é um excepcional jogador, mas o cara jogou no Santa Cruz de Recife, e jogou bem a Série D, jogou com 3 treinadores titulares lá. Certo? Foi artilheiro do Pernambucano, jogando no Petrolina, e foi bem no Santa Cruz. Então a gente contratou por aquilo ali, pelo preço do jogador. Agora você vai contratar o Galego para um Campeonato Brasileiro para resolver? Não. O certo era ter trazido no estadual ou ter condicionado o Galego melhor para o Galego entrar. O que aconteceu justamente foi isso. A boa montagem de um time, Dian, tem que ter 2, 3 jogadores acima da média salarial ou lá no topo e as demais posições rechear com apostas até? Eu acho que para um Campeonato Brasileiro você tem que ter 20 jogadores em condição de jogar e colocar 8 apostas. Plantel de 28 jogadores é o suficiente. Você com 2 em cada posição para jogar, isso que a gente não tinha. Certo? E a montagem do elenco, ela inicial, a maior facilidade para você montar, começar de agora, é fácil você montar um time. Você só erra se não quiser, ou se tiver outros interesses. A não ser que você não conheça futebol ou se tiver outro interesse. Para começar um time do trabalho do estadual, aí você pode cobrar. Mas você fazer uma equipe de montagem, Botafogo da Paraíba, foi bem por quê? O time do estadual montou e montou bem. Todos os times que começam montando mal, ele tem dificuldade. Classificou também o São Bernardo, mesma base estadual. O Atlético, mesma base estadual. Aí você monta 1, 2 peças, você montou o time, botou 1, 2 peças ali, o time encanjou. Aquele time que aquele time da Série D, que o Moacir começou estadual, foi bem. Moacir trouxe 7, 8 jogadores ali na competição, o time engrenou, subiu. No outro ano, subiram para B. O que é que fizeram? Renovaram com todos os jogadores da C, que até em algumas entrevistas eu falei que não ia dar certo. O que foi que aconteceu? Rebaixou. Certo? Então a montagem do elenco do início é fundamental. A montagem do elenco do início é fundamental. E o momento exato para começar a contratação é agora. E o ABC vai ter dificuldade agora para fazer isso aí, em razão da eleição. Já era para estar trabalhando a montagem do time. Mas o presidente Bira teve uma reunião essa semana com os demais candidatos, né? E eles foram de unanimidade a renovação
essas contratações de jogadores que foram bem no Campeonato Estadual. Isso já é um começo muito bom. São 9 jogadores. 9 né, jogadores. Rodrigo? 9 jogadores. Isso é um começo muito bom, que é uma base, né? Eu acharia que dentro dessa base aí, numa mesma reunião, esses mesmos candidatos a presidente deviam contratar mais 3 ou 4 jogadores, né? Ali, principalmente meio e atacante, foi onde o ABC errou muito. E o momento é esse, seria ideal. Eu acredito que o ABC saia com uma base muito forte para começar um campeonato estadual. O presidente Bira já conversou com você, Diá, sobre... Claro, ele não vai ser o presidente ano que vem, né? Então, acho que ele não tem nem como decidir isso agora. Mas ele já conversou contigo sobre a sua possível continuidade ou não, no mesmo cargo para o ABC ano que vem? Ele não pode garantir a minha permanência ou não, até porque ele não é o presidente o ano que vem, né? Eu estou com ele lá agora, estou à disposição dele. Eu acho que eu fiz um trabalho bom, porque quando eu vim, o que eu recebia no clube, cheguei no clube no meio de um tiroteio muito grande, que tinha perdido a competição, né? Perdido uma competição e a pressão muito grande, né? Um elenco, acho que de 27 a 28, 30 e tantos jogadores, você tinha que pensar bem 20 ou 18 jogadores aí que não acertaram, né? Na verdade não acertaram, nem o profissional que estava aí, não tenho nada contra, que era o Segurado e o Lacerda. Aquela montagem daquele elenco foi muito abaixo para o campeonato estadual, é muito caro, e depois deu continuidade com o Cabo, e a gente teve que remendar tudo ali justamente com o Roberto. Eu acredito também que o Roberto, a minha contratação de ter trazido o Roberto naquele momento foi primordial, porque se você traz um elenco que a gente tinha, traz um treinador que jogasse bem ofensivo, gostasse daquele jogo Estava rebaixado. da Esperado, o ABC de hoje estava rebaixado. Eu acho que vocês cumpriram uma missão no ABC. A gente ficou missão 4, foi 5 cumprida. pontos da classificação e 4 se não acertou. Se o ABC tivesse perdido o jogo aqui, não tinha sido rebaixado. Não tinha sido rebaixado. Ficou dramático porque ficou para a última rodada. Eliminado. E também se a gente tivesse ganho o São José, porque se não vale no futebol, tivesse ganho o São José, né? E como é que se diz? Eu acho que a gente estava brigando por uma classificação. O jogo de São José aqui foi primordial. Depois do último jogo, ainda no gramado, o Alisson deu uma entrevista que é característica dele, não é? Dizendo que tem gente no ABC que pensava mais em negócios do que no clube, que pensava em negócios próprios do que no clube. O presidente Bira disse que ele deveria ter citado os nomes. Vocês que estavam na comissão técnica e ali no futebol se sentiram atingidos por... Eu, de minha parte, não, porque eu tenho minha consciência limpa, não tenho nada contra o profissional Alisson, e não participo dessas coisas, principalmente porque minhas calças no ABC foi feita, eu entrava tudo sem bolso, né? Eu não podia pegar em dinheiro, né? E nem fazia os acertos financeiros. Eu levava a proposta do atleta para Bira. Bira também é inteligentíssimo, conhece bem o mercado, né? E os acertos financeiros ficavam a cargo do Álvaro, que fez um grande trabalho. Eu fazia dar os nomes, contestava ali mais com o Roberto em algumas coisas, né? Dei o nome de Roberto em alguns, e a situação financeira não era comigo. Então isso aí não me atingiu em nada. Talvez foi um desabafo ali do Alisson, né? Por não ter jogado. Eu não tenho nada contra ele. Talvez alguém, porque o ABC tem algumas coisas que acontecem, né? O ABC tem muitas informações. Tudo que se passa no ABC tem informações. E alguém para fazer média com o Alisson, né? Alguém para fazer média com o Alisson deve ter passado alguma coisa para ele. Eu já sei mais ou menos até quem foi. Agora, se ele tivesse citado os nomes e a pessoa falar na frente, né? Se houve alguma coisa desse tipo, alguma coisa, mas está tudo tranquilo. O Alisson, o tempo que passou lá, foi um grande profissional, ajudou aí nessa reta. E não tenho nada contra ele. Agora, alguém passa alguma coisa distorcida... Eu não fui perguntado nada pelo Alisson. Eu acho que comigo não devo nada, porque eu não devo nada. Se partiu esse princípio dessa conversa aí de alguém da comissão, eu acho que de minha parte não foi, porque eu não devo nada, não foi citado meu nome, né? Se for citado meu nome, aí então a gente tinha pronto, é o Série contrário. C do Campeonato Brasileiro, terceira rodada, segunda fase. Daqui a pouco mais a bola rola lá no Estádio do Café para Londrina e Ipiranga. Também no 1º de maio, São Bernardo pega o Botafogo da Paraíba. Amanhã, dia 15, tem Remo e Volta Redonda, e a Ferroviária enfrenta o Atlético.
Quem são os favoritos aí para o acesso, Diaco? Rapaz, eu acredito que o Volta Redonda está surpreendendo, né? Começou surpreendendo. Eu acredito que pela camisa forte é o Remo, né? Tem uma camisa muito forte. É o mesmo caso do ABC se tivesse classificado. E o Remo está com bala. A Folha. É o terceiro time já que ele monta. Jogando fora de casa, abriu 2 a 0 contra o São A Bernardo. Folha do Remo devia ser aí umas 5, 6 vezes maior do que a do ABC. É. Né? Você vê, a folha do Floresta era maior do que a folha nossa. A folha do Floresta. Então o futebol está muito inflacionado, né? Levou o Sérgio Papelini, profissional, bom profissional, e tem uma folha muito alta, né? Então vamos lá, Volta Redonda, Remo. Volta Redonda, Remo e Atlético aí eu acho que são fortes favoritos à classificação. O Belo, será que consegue esse ano? Eu não acredito. Eu não acredito na classificação do Belo. O que acontece com o Botafogo, hein, Diá? Porque eles já estão, acho que 11 anos já na Série C. É por aí. Mais Muitas uma vezes vez. eles chegam na fase decisiva, mas nunca O Botafogo reforçou no momento que eu achava que não era para reforçar. A equipe estava jogando bem fora e em casa. O Botafogo hoje tem 3-9. Isso aí dificulta para qualquer treinador. Você contratou... Tinha um Pipico, né? Que era artilheiro. Tinha Pipico, o Jô, que era outro nosso centroavante. Aí contratou o Rodrigo Dourado. Henrique Dourado. O cara como o Rodrigo Dourado vai ficar na reserva ali, vai ficar insatisfeito. Aí tem que jogar, aí você tira. É complicado para o treinador. Você está entendendo? Então isso aí afeta, fica um elenco muito, como é que se diz? Muito inchado, né? Jogador ficando fora de treino, isso aí dificulta bastante. Eu acho que o Botafogo vai ter essa dificuldade aí para classificar. Subir. E o Ipiranga, Diago, o que você acha do Ipiranga? O Ipiranga eu não acredito conseguiu esse empate fora de casa, é um time muito forte em casa, mas não tem time para ter acesso não. Na Série D, já caindo agora para a Série D, na primeira rodada aí das semifinais, o Itabaiana venceu o Retrô fora de casa 1-0. E o Anápolis empatou com o Maringá em casa em 1-1 na primeira rodada, não é? O Itabaiana. Agora o Itabaiana joga em casa amanhã contra o Retrô e o Maringá pega o Anápolis dentro de casa, lá em Maringá. Decisão de título pode ir para Itabaiana e entrar para... Eu falei isso para Felipe, meu filho. Rapaz, vocês vão ter que ser primeiro colocados. Vocês não podem pegar o Maringá. O Maringá hoje é disparado o melhor time da Série B. Tu me disse isso quando estava aí no começo lá da... Disse pelos jogadores. Eu falava todo dia com o presidente Bira. Presidente, ó, esse time do Maringá é um time, o cara monta bem lá, o cara fica procurando jogadores aí. Jogadores que não tem muito nome no mercado, no cenário futebolístico, ele fica pegando aquele jogador, ele levou Negueba, reforçou. E tem um time consistente, um time bem montado, um elenco fortíssimo. E o Maringá é forte candidato ao título. Ele ganha em casa e fora esse time do Maringá. É um negócio empatou com o impressionante. Anápolis em 1-1. Aí eu disse, Felipe, você não vai classificar. Você vai ter muita dificuldade. E foi o único time que engrossou com eles. Inclusive foi um jogo muito bom lá em Maringá. Foi até um injusto resultado, né? 2 falhas individuais do zagueiro, no primeiro jogo e outra no segundo. E por pouco eles perderam a classificação. Eu não vejo adversário nenhum. Surpresa, o Itabaiana, que está fazendo uma boa campanha. Tem um treinador que joga bem precavidozinho, joga fechado igual a cu de cobra. O cavalo, né? Fechadinho ali, joga pela uma bola. Tem o cavalo e o cavalinho, né? Cavalo e cavalinho. Os caras falam que os velhos estão ultrapassados, o cara vai ficando velho no futebol, vai ficando ultrapassado. Eu acho diferente, eu acho que vai ficando mais experiente. Você está entendendo? Então tá aí cavalo ressuscitando, né? Flávio Araújo já fez um grande trabalho quase sobe no Iguatu, né? Então o futebol brasileiro está com esse defeito hoje aí, o cara dá um chute como treinador, amanhã ele já está endeusado. Aí tem muita gente já, criticando o Flávio Araújo, porque ele saiu de um quase acesso com o Iguatu e foi para a 2ª divisão do Piauí. Mas aí eu sei o que é, a situação financeira. O Rodrigo acabou de falar agora para mim, rapaz, o menino saiu daqui, foi para a Série C. O cara vai ficar parado em casa? O cara tem que ganhar dinheiro. O Roberto Alvim chegou a treinar 2 times, de manhã ou de tarde, o andarilho da bola. Ele saía, disse, professor, é o seguinte, se eu sair amanhã do Flamengo e me ligar o Asa de Arapiraca, eu vou. Quero saber do dinheiro. É como eu também, se o cara me ligar amanhã do Araruna e me pagar, eu vou. A propósito, de até fazer essa pergunta, né? Até falei a Lupécio, digo, ó, Lupécio, falei para Lupécio, falei para Quebra-Osso, olha, eu sei que você hoje é o cara, um dos empresários que tem mais dinheiro no futebol brasileiro, eu sei que você é seguro, mas se você pagar o que eu mereço, eu vou treinar seu time e garanto brigar pelo título.
Pois é, Agora você tem que pagar. vai voltar para ser treinador aí, ano que vem? Rapaz, eu quero estar no mercado, eu quero trabalhar. Eu não sei se essa não dá mais pra função jogar, eu né? fui bem, né? Essa função que eu desempenhei agora é uma função que a gente pensa para o futuro. Eu recebi o convite, fiquei muito feliz de ter recebido o convite do presidente Bira, né? E de Fred Menezes. Eu já tinha trabalhado com eles em 2020, onde a gente foi campeão, né? Depois que Suassuna subiu, ali o ABC. E vim nessa caminhada, dar a cara a bater, né? Porque um começo de trabalho, você pegar um rabo de foguete daquele, eu dei a Não cara a é bater. fácil, não. E uma concorrência grande, porque hoje você ser executivo, minha função não tem muito com executivo. Aí chegou eu e Álvaro lá, Álvaro fez mais a função de executivo, que era o vice de futebol, né? E eu a de coordenador técnico, de alinhar, estar ali mais debatendo com treinadores, nas contratações. E recebi muito bombardeio, até por amigos meus do futebol, né? Fazendo campanhas aí contra mim, criticando o trabalho, às escuras. Mas a gente está calejado com isso, porque a gente vive do futebol, a gente não se abala com nada. E eu dei minha cara a bater. Num momento difícil, a cobrança maior. Eu sabia que ia ser em cima de mim, daquele título, e não só de mim, mas como do presidente Bira, né? Até eu cheguei ali como uma espécie de um salvador da pátria, e eu ia levar aquela culpa sozinho de tudo, né? Mas eu assumi, fui a responsabilidade, e graças a Deus a gente não conseguiu o objetivo maior, que era talvez até a classificação, mas conseguimos deixar o ABC no lugar que ele estava, que era a Série C do Campeonato Brasileiro, mesmo com a dificuldade. E aí, como foi essa experiência para você? Foi uma experiência nova, né? Como você disse, tudo é a primeira experiência que você tem à frente de uma equipe como coordenador. Para mim foi boa. Foi boa, eu acho que todos os clubes do futebol brasileiro, não só a mim, já está tendo no futebol, né, Marco? No mercado do futebol brasileiro, os ex-treinadores aí como coordenador, Muricy no São Paulo, Alteório, Filipão, todos eles já passaram por esse momento, porque é um elo ali para não deixar só os analistas de mercado e de desempenho, os analistas da bola e os executivos de futebol contratar, porque se for assim, né, o trabalho fica difícil, né? A gente tem ali um coordenador técnico no clube de futebol, é muito importante fazer uma transição da base para o profissional, não atrapalha nada o trabalho dos executivos, eu acho que ajuda, né? Se não tiver outros interesses. Então, a gente vai também ali discutir algumas coisas com o próprio treinador, né? Não querendo escalar, né? Se eu deu a minha palavra que também se eu naquele momento o treinador saísse, eu não assumiria, e cumpri meu até o final da competição, e graças a Deus a gente foi feliz em ter mantido a equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Ô, Diá, você atribui essas situações, essas críticas aí que você citou que recebeu, né, de algumas situações direcionadas, ao que você atribui isso? Por que estava acontecendo isso? Interesse no cargo. No cargo? E, claro que você não acha que... Queria derrubar você de lá? Queria, mas só quem me derruba é Jesus. Quando eu estou perto de cair, eu me levanto de novo, né? Então, hoje, o futebol, a gente não conhece mais. Treinador de futebol, o cara que está no futebol, que está na bola, o coordenador, não sabe nada. Quem sabe é os executivos e o torcedor. Hoje, o cara nunca deu um chute numa bola, nunca trabalhou com futebol nem nada, sabe mais do que você que está lá há 30 anos no mercado, né? Hoje eu vejo até os caras dizer que Luxemburgo está ultrapassado, que não sei quem está ultrapassado. Diferente da Europa, aqueles velhão, aqueles velhos fumando charuto na beira do campo lá. 10 anos no mesmo time. No mesmo time, então a gente não sabe nada. Isso aí é briga por cargo político, isso aí é normal no futebol, né? Mas para você querer vencer na vida atropelando os outros, isso é muito complicado. E as redes sociais, né, Diá, tem uma influência muito grande nisso aí. Muito também. grande, e esses alguns aí que tem uma influência muito grande aí, né, nessas redes sociais e nesses, como é que se diz, nesses sites, né? Então, isso é um trabalho muito forte que rebenta com qualquer um. Se você tem que ganhar. Hoje, para você ser executivo do ABC, coordenador técnico do ABC, se não for de interesse de uma pequena minoria que tem aí, você cai em 24 horas. Mas essa pequena minoria, ela vem da onde, Diá? Rapaz, eu não sei, eu acho que vem pessoas que trabalharam no clube e tem que ter esses encargos. Então, é difícil. Você, às vezes, não contrata, às vezes, pela competência, contrata pela amizade, aí fica difícil.
Então, é complicado. Tudo que você faz vai ser, nunca vai ter elogio de nada, certo? Você vai ser sempre cobrado. Certo? Então, você tem que vencer ou vencer. Mas eu sou calejado já contra isso, então, tanto como começando agora nessa função, como treinador. O presidente está ciente do trabalho que eu fiz, o Fred, o pessoal que estava lá no dia a dia, o Álvaro e todos, os treinadores que passaram, estão cientes do trabalho que eu fiz. E eu tenho certeza da competência que eu fiz. Você falou 2 vezes por pessoas que trabalharam no clube. Você está se referindo a Gustavo Cartacho? Não estou me referindo a ninguém. Eu estou me referindo a pessoas que trabalharam no clube. Entendeu? Não estou me referindo a pessoas que trabalharam no clube. Que não tinha interesse em eu voltar para o clube. Né? E pessoas, talvez, que tivessem trabalhado até comigo em 2020, né? Até que trabalharam comigo em 2020, não tinha interesse em eu voltar para o clube. Eu não sei por quê. Pois é, eu ia te perguntar isso. Por que você acha que tem assim essa... Eu acho que tem. É porque a passagem de 2020 foi uma passagem vitoriosa, né? Mas é o que eu estou dizendo a você. Foi uma passagem vitoriosa, mas você, no futebol, você tem que estar sempre vencendo, ganhando, ganhando. Né? Então, por que um treinador que teve uma passagem vitoriosa no clube em 2020... E por que eu não voltei mais como treinador? Por que eu não voltei mais como treinador? Se eu venci em 2020. Isso, exatamente. Por que eu não voltei mais em treinador? Então, alguma coisa tem. Ou não? Eu acho que tem. Você está acompanhando a resenha do Barba Especial deste sábado com Francisco Diá, técnico de futebol e que, neste momento, ainda é o coordenador técnico do ABC. Amanhã você vai rever aqui uma matéria especial que o Rodrigo Ferreira produziu com o presidente Bira Marques do ABC. Amanhã, aqui no nosso canal do YouTube. O mundo do futebol, tem o futebol que a gente vê e tem o futebol que a gente não vê. Esse mundo do futebol que a gente não vê é um mundo, dá para dizer que é o submundo do futebol? É difícil, Marco, é difícil. O futebol hoje é complicado, é pior do que a política. Complicado o futebol hoje. Se você hoje, futebol só fica os vencedores. E talvez você tem, principalmente se você for trabalhar com honestidade dentro do futebol, você sofre muito hoje, né? Na verdade, eu costumo dizer hoje, quem manda no futebol dos clubes hoje são os executivos de futebol, junto com os empresários, estão tomando conta do futebol brasileiro. Por isso que o futebol está numa decadência muito grande. Futebol mudou alguma coisa? O futebol jogado? O que é que foi na quinta-feira, conversando com o Vampeta, foi na quinta-feira com o Vampeta, ele disse o seguinte, o futebol não mudou. O futebol da seleção, da última seleção que foi campeã, o futebol jogado não mudou. O que se vê é a falta de vontade e de condição de alguns jogadores que estão aí hoje. E aí, como é que você sabe que determinado jogador não tem condição, não vai agregar no teu time e tu traz ele para o time? Houve mudança no futebol, já? No jogo? Houve, assim, por exemplo, os grandes jogadores de futebol brasileiro e talvez mundial estão desaparecendo. A essência do futebol ela não existe mais. Jogadores hoje, a maioria, né, ainda tem um ou outro, como esse Estevão, um Vinícius e outros que apareceram. Mas a essência do futebol em si, ela acabou. Os campos de pelada, os campos de várzea, aqueles campos de areia, os campos da beira-mar, o moleque da bola de meia, da bola de rua, né? Hoje os jogadores são feitos nas escolinhas. Eu estava vendo um documentário do Rivaldo, do Barcelona. Monstro. Eu estava vendo um compilado de jogos da seleção brasileira de 82. Aí tu vai dizer, tá, mas não ganhou nada. Mas, rapaz, de 82 para cá, os caras quase não chutam mais a gol. Aquela seleção batia gol, aquela seleção, entendeu? Hoje você não vê, os caras têm medo. O cara vai, quando chega na hora de finalizar, ele volta. É verdade. Ele não tem mais coragem de bater a gol, ele não sabe mais bater. Eu não consigo entender o que é que acontece. Hoje, muito jogador da escolinha, ele trabalha pouco, né? Jogadores vem do society, da quadra e às vezes do futsal. É diferente do jogador que vem da beira
campos de pelada em Natal, quantos tinha? Quanto o ABC fabricava, a América aqui, você fazia 3, 4 times. Hoje você não faz mais. E outra coisa também, as categorias de base do futebol brasileiro estão sumindo. Ninguém está investindo mais quase que nenhum time na base, justamente por causa daquela lei dos grandes empresários aí. Quando o moleque chega, se não tiver 14, 13, 12 anos, se for bom, ele já leva embora. O clube perde o jogador. Se você tiver com 16 no clube, você tem que profissionalizar, senão você perde. Fica caro para os clubes. Então não estão investindo no futebol. Certo? Então hoje você tira um São Paulo, tira um Palmeiras, que é o melhor do Brasil, tira poucos clubes que estão investindo nas categorias de base. O Vitória parou de fabricar, o Bahia parou de fabricar. Então, e está vindo os estrangeiros tudo para cá. Porque está sumindo o futebol brasileiro. Você faz 3, 4 times, é sempre as mesmas figurinhas carimbadas. Diá, você disse, e nós sabemos disso, nós somos sabedores disso, que hoje o futebol está muito caro, está muito inflacionado. Houve alguma mudança tática? Houve alguma evolução? Existe alguma coisa nova criada no futebol com os técnicos? O que é que você diz disso? O que é que você entende? A parte disso? tática, ela tem a maioria dos treinadores, tem uns treinadores que têm variações, outros não têm. A parte tática, ela não mudou. Você tem visto evolução nisso? Não, eu não vejo evolução. Ou o Brasil imitando o europeu? O Brasil, os treinadores brasileiros, esse nosso defeito, alguns copiam muito o futebol europeu. Eu acho que na parte tática, o Zagallo em 70 já fazia o 4-2-3-1 com o 3-6, o Zagallo já fazia o 3-5-2 com o Everaldo fazendo um terceiro zagueiro, entendeu? Soltava mais Carlos Alberto do outro lado, fez um Cláudio time Coutinho jogava com ala, né? Soltava lateral, isso aí não... O que melhorou no futebol brasileiro hoje foi a estrutura da parte física, né? Futebol mundial, melhorou a parte física, né? Antigamente o pessoal, os treinadores trabalhavam mais bola. Hoje você trabalha mais a parte física do que bola. Diá, o GPS escala, Diá? O GPS tem que analisar muito ele, né? Às vezes, hoje, os treinadores, o GPS às vezes escala. A parte física é fundamental, né? A parte física é fundamental. O futebol hoje, muito tático, né? É muito tático. E quando ele passou a ser mais tático do que era antes, ele é mais tático do que era antes, isso é verdade. Justamente a parte física é fundamental nesse posicionamento tático. Fala, Rodrigão. Nesse contexto ainda, o pessoal fala muito que hoje, desde a escolinha, né, as divisões de base, o pessoal tem se espelhado muito nesse modelo europeu, né, de ser um futebol muito mais tático, um futebol muito mais organizado, digamos assim, taticamente dentro de campo. E o que era o diferencial do brasileiro, que era justamente a improvisação, né, o drible, que sempre foi um ponto forte dos jogadores brasileiros, que fez o Brasil ganhar muitas Copas do Mundo, até hoje é o maior campeão. Isso acabou se perdendo um pouco, né? Você vê que isso também é reflexo hoje, por exemplo, da nossa seleção brasileira, porque a maioria dos jogadores da seleção brasileira jogam no futebol europeu. É o principal centro do futebol hoje. Mas a individualidade, ela parou de ser uma prioridade para o Brasil, e isso está gerando o fato da gente ficar para trás com relação às outras seleções? É verdade. Ela parou os cursos de hoje, né? A formação dos cursos de hoje, eu que fiz o curso de formação, né? Até eu não tenho nada contra os treinadores novos, os treinadores acadêmicos, né? Eu acho que você tem que ter num clube um acadêmico e um treinador raiz, né? Dá para agregar as duas coisas. E diferente do treinador raiz. Hoje, você chega você acha que um Luxemburgo desaprendeu, um Filipão desaprendeu, que ganhou tudo. Então, hoje os clubes hoje, a maioria, principalmente os executivos de futebol, eles contratam muito esses treinadores hoje que estão assim, fizeram o curso CBF, né? Muitas vezes não passou no campo, já vem não quer dizer que você não jogou futebol, que não conheça futebol, mas você não conviveu, não teve aquela convivência no campo, vem mais do curso, do estudo, do futebol. Então, isso aí, o futebol ficou mais burocrático, o futebol ficou mais tático, e copiando muitos europeus até em treinamento. Hoje você não vê mais, diminuiu a parte coletiva do campo, de fazer coletivo. Eles fazem muito campo reduzido. Eu costumo, ao longo do meu trabalho, fazer 1 a 2 vezes abrir o campo, para o treinador ter noção, o jogador ter noção de espaço, né? Porque muitas vezes Bruno Henrique mesmo foi dispensado da seleção por fazer campo reduzido. Jogador técnico sobressai mais, jogador de velocidade tem essa dificuldade. Então, a gente copiou também muito o europeu. E a diminuição de espaço
dos campos de 110 para 75, essa diminuição de espaço prejudicou muitos jogadores brasileiros. São jogadores do drible e de velocidade. E o europeu, inteligentemente, conseguiu, junto à FIFA, diminuir os espaços de campo 105 para 68 nessas arenas, e eles compactam melhor do que o futebol brasileiro. Porque são mais obedientes taticamente, com jogadores altos, jogadores gregos. Meia, por exemplo. Brasil meia, o meia no Brasil não existe mais. Quem é o meia da seleção brasileira? Me diga. Quantos meias foram convocados para a seleção brasileira? Ou você tem meia para canto, ou você joga com a trinca do meio, uma trinca no meio, ou joga com a linha de 5. Os meias, os treinadores de hoje, da nova geração, eles copiam tanto o europeu, que eles estão trabalhando como? Com meia. Estão jogando do lado do campo direito, para entrar, para fazer ordem numérica como meia, quando está com essa posse de bola. Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Você pode ver que o Estevão era um meia de origem, hoje é um meia atacante jogando do lado para fazer ordem numérica. E, geralmente, o meia no Brasil só tem 2 praticamente hoje de ofício, que é o Ganso, né, e o Veiga. Me diga dois meias da seleção brasileira. Não tem. Quantos meias o Brasil levou para a Copa em 70? Gesso, Rivelino, Pelé, Tostão, só aí tinha 4. Há muito pouco tempo. Quem foi que desequilibrou? Quem foi um dos destaques do ABC nessa Série C, que o ABC não fez tão boa? O Gabriel, que era um meia, Gabriel Santiago, quando ele não jogava, o time caiu. Eu acho que o time tem que ter meia. O meu sucesso daquele time de 2020, eu tinha 3 meia. Berguinho, Jailson e João Paulo. Eu jogava com 3. Porque quando se passa a jogar com 3 meias, você deixa os laterais adversários sem função. Com 2 volantes com os 3 meias, você tem 5. Eu jogava com os 3 meias e o Alisson. Centralizado aquele time, jogava por Múrnick. Então, toda hora, eu tinha sempre um jogador a mais no meu campo. Hoje você joga com 2 pontas espetados, Que parece faz um uma uniforme, trinca de né? 3, os volantes não cria, e os pontas vêm até aqui, lá embaixo, para marcar os laterais adversários. Você chega só com um na frente, porque os 2 daqui já não aguentam mais nem andar, vão ficar tuberculosos. Eu vi que Fábio Lima só jogava um tempo e meio aqui no ABC, porque ele vinha com o lateral até o fim. Eu já não gosto desse sistema. Eu acho que os atacantes do ABC não era tão ruim, mas esse esquema de você exigir vir muito, com os né? Você chega sem pulmão na frente. Isso. Já o Santiago, quando jogava do lado, ele fazia a ordem numérica. Ele entrava por dentro, quando passava, deixava o lateral bater, ou puxar um volante ali para ver. O time de Jorge Jesus, ele jogava com 2 atacantes fiados e os meia faziam a ordem numérica por dentro. Era Arrascaeta e Everton Ribeiro. Eu gosto de jogar assim. A filosofia dos treinadores de hoje é esse jogo posicional. Lateral é lateral, lateral, entendeu? Atacante é atacante. Eu gosto, para mim, o meu time, os atacantes sem bola, eles viram peladeiro. E com a bola ele marca, posiciona. Agora, sem a bola, ele vira peladeiro. A rotatividade dos homens de frente é que faz desequilibrar o adversário. Certo? Mas eles acham que a gente está ultrapassado. Eu vi treinador no Campeonato Brasileiro aí, e no Campeonato de Série B, jogando caça-caça e pretendido por grandes clubes de futebol brasileiro. Porque quem manda no futebol brasileiro hoje é os executivos de futebol. Os executivos de futebol. Então, os grandes treinadores, que não aceitam certo tipo de coisa, eles estão desaparecendo e os executivos comandando. Você está entendendo? Sim. Tem treinador que não ganhou nem campeonato de colégio aí. Você viu o meu currículo aí? Não era para ter ficado desempregado. Com todo respeito. Tem treinador que não ganhou nem torneio de colégio aí. Tem 10 anos trabalhando no mercado e não ficou desempregado. Por que é isso? Quem é bom é quem ganha. Para mim, quem é bom é quem ganha. Está entendendo? Aí eles falam que está ultrapassado. Jogadores... Ou o vestiário dele é ruim. Não, o vestiário Isso é a maior desse cara mentira é ruim. do futebol brasileiro, quer dizer que o vestiário é ruim. Vestiário é ruim quando perde o jogo. Vestiário é ruim quando perde o jogo. Vestiário é ruim quando tem 5, 6 veteranos que tem um salário de 200, 300 mil conto no clube, 800 mil. Aí chega um treinador que ele não corre, que ele não joga, ele tira ele do time, que ele sabe que vai renovar, ele vai derrubar aquele treinador. Esse é o vestiário ruim. Entendeu? Esse é o vestiário ruim. A propósito, quando falam, né? Eu já vi muitos comentários assim de pessoas dizendo: Diá não consegue gerenciar o grupo. Eu consigo, Mas eu você consigo recebe treinar essas o time da críticas? penitenciária para botar no bolso, de ganhar jogo. Eu peguei o time do América em 2009, pelo amor de Deus. Só tem na gira do futebol brasileiro, só tinha cobra criada na época. Só cobra criada. Você Por que entendeu? você acha que tem pessoas que têm essa imagem sua? De que você não, Não, pode... isso aí é cara que tem raiva de mim, que não gosta de mim. Isso é cara que não gosta. Quem é que não tem rejeição no futebol? Você está no futebol hoje, Marco está hoje ali, eu estou aqui. Na vida, você em todo vai ter segmento, rejeição. né? E essa Todo rede segmento social da você vida. vai dar cacete. É.
você vai cair Rede cacete. social é só cacete. Mas ele não disse que eu não sei de nada não, né? Disse que eu Não, conheço não, futebol, mas É. aí é que Conhece tá. futebol, mas Então mas você ruim de faz o grupo. seguinte, você quando for contratar, presidente de clube, você contrata um padre. Para os caras botar você tudo no bolso lá. Time de futebol não tem nenhum besta, não. Lá dentro ali não tem nenhum besta, não. Você só perde vestiário quando você não está ganhando jogo. Eu nunca vi crise perder vestiário você perdendo jogo. Você ganhando jogo. Tem bicho, todo mundo treinador é melhor. E quando o jogador está jogando, ele é o melhor do mundo. O treinador é o melhor do mundo. Quando você sai, Lúcio queria dar um carro a mim em 2009. Lúcio Curió? Finge, porque estava na reserva, eu botei para jogar, foi artilheiro, foi vendido. Depois, quando foi barrado em 2009, eu não valia mais nada. Teve um problema sério com ele, né? Foi, aí não queria, porque não jogou. Eu tirei do treino, quando chegou no treino lá, ele deu uma porrada no Danilo fora do campo, eu tirei ele do treino. Aí quando você não... Aí você vai. Aí se o dirigente escutar o jogador, ele está morto. For escutar o jogador, ele está morto. Rapaz, futebol é o seguinte. Você tem um grupo de 28 atletas. 28. Você tem 11, gosta de você. Está jogando. 8 que vai relacionado, mais ou menos. E 10 que não vai na relação, ele não quer nem lhe ver, quer ver você morto. Tu tem um salário aqui, no programa do Barba, certo? De 30 mil contas. Chega um cara para te incomodar, uma sombra para tu vai querer? O cara ganha, por exemplo, o cara ganhava no Cruzeiro, que eu sou jogador, ganhava 1 milhão no Cruzeiro. Ele estava prestes a renovar o contrato. Aí chega um treinador, começa a ganhar jogo, tirou ele do time. Tu acha que ele vai renovar? O treinador vai querer renovar só dele? Tu acha que ele vai querer esse treinador lá? Não. Então quem manda hoje é os jogadores. E quem decide é os jogadores. Na verdade, quem decide é o jogador. O treinador é um complemento de 25% a 30%. Quem decide é os jogadores. Os jogadores quiser jogar para o treinador, ele joga. Se não quiser correr, ele não corre. Jogador derruba. Eu não posso reclamar do nosso grupo, que nosso grupo agora aqui era jogadores trabalhadores, muito profissionais esse grupo que estava na Série C aí, todos, sem exceção, muito profissionais e um grupo muito unido, certo? Não tinha jogo de vaidades, não houve nada. E o presidente também, Bira, conduziu isso muito bem, né, dando total uma infraestrutura em todos os aspectos, na parte financeira, né? Eu nunca vi time de futebol pagar com 10, 12 dias de antecedência, né? Nunca passei isso em canto nenhum. E o presidente fazia isso junto com o Fred, viajando, dando total apoio aos jogadores, tentando a união do grupo. Isso foi muito importante nessa caminhada, certo? E a isso que você falou, fica mais caracterizado da importância do técnico montar o elenco. Porque você vai ver caráter. Mas você bota na sua cabeça, se você deixar, for um presidente de clube, deixar um executivo de futebol, o executivo de futebol, ele não monta. Não, mas eu não estou falando. Se for deixar ele montar, eu não estou falando ele vai vender caneta. Não. Tem que montar o treinador mesmo. Mas eu estou falando. Você não pode dar a chave do cofre ao treinador. Mas eu estou falando do treinador. Treinador. Treinador agora para montar o ABC. Sei. Você não erraria muito menos, ou não teria muito menos problema no vestiário do que você pegar um elenco montado por outro? Eu só vou errar, eu posso até errar, mas vai ser difícil eu errar. É exatamente o que eu estou dizendo. dizendo. Porque é o seguinte, às vezes você pode errar também, porque é normal, né? Nós todos somos passivos de erro. Mas eu garanto que o executivo, principalmente, se tiver combinado com o treinador, se for do treinador, eles vão errar muito mais. Eu não sei por que eles erram. Porque as contratações que determinados treinadores fez, eu como treinador não faria. Isso se você perguntar 10, 20 treinadores, não faria. Às vezes é o que eu digo a você. Por isso que eu não tenho empresário de futebol. Alguém pode até me indicar, qualquer empresário pode me indicar, eu vou pagar a comissão dele, mas levar um caminhão de jogador, não vou levar não. Porque senão vai me prejudicar, eu não vou fazer o time andar. De a gente dentro aqui para a reta final aqui do programa, 2 assuntos ainda para a gente ouvir aqui a tua opinião. O América SAF. O América subiu para a Série C, passou uma chuva na Série C, voltou para a Série D e essa temporada foi eliminado já no primeiro mata-mata. Como é que você está acompanhando, mesmo no ABC, mas eu sei que tu acompanha tudo do futebol. Como é que está acompanhando esse momento do América? Eu acompanho muito futebol, mas assim, eu sei muito pouco do rival, do América, onde eu trabalhei 3 ou 4 vezes lá. Mas o que eu notei pelo salário do preço dos jogadores, eles fizeram uma folha absurda, uma folha talvez 2 ou 3 vezes maior que R$900 mil, uma folha de Série B do Campeonato Brasileiro, e você teve dificuldade na Série D, quer dizer, eu acho que a montagem do elenco foi muito abaixo, e teve tempo para montar.
teve tempo para montar, para você ver que Futebol não é só dinheiro, né? não é só dinheiro, às vezes é inteligência também para montar, às vezes a honestidade dentro do clube, a honestidade com si mesmo. Não sei o que se passa lá, eu não posso comentar, mas eu acho que a montagem do elenco foi muito abaixo para a grandeza do clube, né? E uma folha muito boa que a empresa SAF fez para disputar um campeonato brasileiro para qualquer treinador. Agora está chegando aí a segunda divisão, e a segunda divisão vem com 3 SAFs. O Laguna, que foi a primeira SAF, o QFC, o Rio Grande, que o cara está chegando com bala na agulha aí e diz que quer ser campeão da série da segunda divisão e quer Série D e quer subir o mais rápido possível. O Alecrim, que está montando um bom time, o Parnamirim e o Univap. Como é que... Eu até parabenizar a federação que está dando total apoio aí a essa segunda divisão e precisa o futebol do Rio Grande do Norte. Eu até achava, eu falei para Zé uma vez, que devia ter 2 acessos, o campeonato ficar mais disputado. Você teria 2 acessos e teria 2 descensos, né? E essa segunda divisão vai ter que ficar de olho, quem acompanha o futebol vai ter que ficar de olho, porque eu já estou vendo aqui, tem muita gente boa que tem capacidade. Essa segunda divisão que vem aí, talvez seja uma segunda divisão mais forte que com os times menores da capital do Eu acho também. futebol. Eu Pelas acho contratações. Eu vi jogador aí que teve na minha relação para trazer aqui para a Série C do Campeonato Brasileiro. O pessoal trouxe o Renanzinho, Rafael Mariano, goleiro. Rafael Mariano, o Renanzinho, o Rafael Ibiapino, Paulinho, Paulinho, Erivelto, jogadores de Veja o nível desses qualidade. jogadores. Nível muito Adalberto, né, que estava no bom. Adalberto, Confiança. zagueiro, que ainda tem uma lenhazinha para queimar. Você está entendendo? Tem mais aí, tem mais nomes aí que tá vindo aí. É porque assim na hora não me ocorre. É mais uma segunda O divisão próprio muito Alecrim forte. está montando um time aí que me disse o presidente na quinta-feira. Michel que tá Potiguar, Marcos. Michel Potiguar. Michel Potiguar. Diz que no está Alecrim, montando, tá no Alecrim. o Alecrim me disse, o presidente Nenê, que está montando um time aí para subir. Ele não quer saber de SAF pela minha frente, montando um time. Os aí jogadores pra que subir. estavam parados aí, uns 5, 6 jogadores até que jogaram Série C e Série B. Jogaram comigo e falaram, professor, tem alguma coisa aí para mim aí, que você possa me ajudar aí no clube. Quer dizer, o jogador termina 5, 6 meses, ele não vai ficar parado, né? Então ele vem para fazer essa segunda divisão e já de olho pensando numa possível ida para um ABC, para um América, para um Santa Cruz. Então isso é importante que o jogador não fique parado. Rodrigo Ferreira, a saideira aí com o professor Diá. Professor Diá, quer ficar no ABC pro ano que vem? Rapaz, eu queria dar continuidade ao trabalho, mas não vai depender de mim, né? Vai depender do presidente que assumir, né? Eu acho que Sibila e Fred continuar tem tudo para a gente permanecer e garanto que com esses dois aí vai fazer um grande trabalho. Eu até se fosse, eu até falei para o presidente ontem, presidente, eu acho que você devia continuar no clube aí, que você tem muita lenha para queimar ainda e dá ainda muitas alegrias ao torcedor do ABC em todos os aspectos, principalmente na parte de organização, né? E na parte do futebol, que ele tem um planejamento muito bom para o futebol, não só para o futebol profissional, mas futebol no todo, começando e iniciando das categorias de base. Muito bem, Márcio. Diá, mesmo tendo alguma dificuldade no ABC, que você citou aqui, não quis citar nome, mas que tinha oposição ao seu trabalho, como você avalia essa sua passagem agora no ABC Saúde? Rapaz, para quem entende de futebol e quem está no clube do dia a dia, sabe do trabalho que a gente desenvolveu, não só eu como Álvaro e toda a comissão técnica, juntamente com o apoio do presidente, de Fred, de Paulo Tarcísio e todos que fizeram o ABC, a desmontagem daquele elenco, com a montagem do elenco, eu acho que o salto foi positivo. Eu não sei o que vocês podem avaliar, vocês da imprensa. Não, eu também. Foi o que eu disse aqui no começo do programa. A missão foi cumprida. Porque quando tu chegou ao ABC com o Roberto Fonseca, a realidade do ABC era o rebaixamento. Aí tem gente que diz, não, mas é muito pouco comemorar a manutenção na Série C. Não é pouco, não. O ABC esteve em vias de rebaixamento. Rapaz, e tinha gente torcendo para o ABC rebaixar. Eu acredito. Gente do ABC torcendo para o ABC rebaixar. Eu acredito. Para ver o insucesso do presidente. Mas, graças a Deus, o tiro só pela culatra, o ABC permaneceu. Eu acho que saiu, desde a minha chegada, o ABC chegou à última rodada, deu aquela sensação, mas mesmo perdendo, o ABC não tinha sido rebaixado. O ABC foi 2 jogos em casa aí, pontos que ele deixou em casa, que senão ele estaria aqui entre esses 8 aqui. Eu concordo. E para mim, o divisor de água, Diá, foi quando você assumiu,
que teve a situação da demissão de Cabo, você disse Roberto Fonseca. É. Para mim, o divisor, porque você trouxe um técnico e você sabia o elenco que você tinha. E você conhecendo a forma que ele joga, se traz um treinador que jogasse diferente, o ABC hoje estaria na D. Rapaz, graças a Deus o ABC permaneceu, senão hoje eu estava acabado aqui no futebol do Rio Grande do Norte. Mas graças a Deus Jesus é muito bom para mim e as coisas aconteceram, porque quando trabalha com seriedade e honestidade, as coisas acontecem. Muito bem, chegamos ao final da nossa resenha especial deste sábado com Francisco Diá aqui com a gente. Muito obrigado a todos aí pelo carinho da companhia. Nesse domingo, amanhã, você acompanha aqui no YouTube uma matéria especial produzida pelo Rodrigo Ferreira com o presidente do ABC, Bira Marques. Até amanhã. Tchau.